Olá amigos, olá amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso projeto Jornadas, nosso mini curso sobre saúde emocional, tá certo? No nosso vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tristeza, luto e sentimentos depressivos, tá bom? Sentimentos esses, estados esses presentes em muitas e muitas pessoas. E é importante a gente fazer esse processo aqui de educação emocional através desse vídeo para que a gente possa procurar ajuda da maneira correta, tá certo? Primeiro, o que é que gera esse sentimento de tristeza? Muitas vezes nós passamos por situações de perda, de separação, e muitas vezes essas situações elas estão muito envolvidas na ideia aí de um apego emocional, tá bom? Eu não vou entrar no mérito se esse apego é positivo ou negativo, tá? Mas eu vou dizer que é uma consequência. Por nós nos sentirmos apegados, vinculados a, por exemplo, a nossos familiares, a um parceiro, uma parceira, ou a um determinado estado nas nossas vidas, né? Quando a gente perde isso, a gente entra às vezes num estado de tristeza. Isso é uma coisa de certa forma normal. Todos nós passamos por isso em algum momento das nossas vidas e provavelmente também vamos passar ainda, não é? Então, dentro desse estado de tristeza, a gente às vezes desenvolve também um estado de luto, que é como se fosse uma tristeza mais profunda, tá bom? O que é que seria o luto? É um estado de transformação emocional que a gente vai passando para poder ressignificar um determinado acontecimento traumático, negativo em nossas vidas. O luto, quando a gente estuda sobre essa teoria do luto, o que é que a gente aprende? É que o luto ele acontece em 5 fases. Essas 5 fases, a gente vai falar nelas de uma maneira sequencial, mas não necessariamente elas são sequencial. Às vezes a pessoa pode avançar e depois voltar, ou então ela pode passar diretamente para uma fase, que passou pelas outras muito rápido, ou então ela pode passar anos e anos numa primeira fase, não é? Então essas fases podem ir e vir dependendo de cada pessoa, dependendo dos seus estados emocionais e psicológicos, tá bom? Quais são as 5 fases do luto? A primeira fase é uma fase de negação. Quando eu passo por uma perda, eu tento negar que eu esteja passando por aquilo, não é? Então é como se eu dissesse assim, não, eu não acredito nisso, não, isso não pode estar acontecendo, não, isso não pode estar acontecendo comigo, ou então por que isso está acontecendo comigo, não é? Então esses estados negativos de negação vão acabar sendo a primeira fase desse processo de luto. É como se fosse uma reação de choque a uma situação que entra em conflito com nossos valores, com nossas crenças, com nossas expectativas, tá certo? Segunda fase do nosso processo de luto é a fase da raiva, como se fosse uma primeira reação emocional mais forte ao estado de surpresa que o luto nos traz, né? de negatividade que o luto nos traz. Então nós podemos desenvolver raiva da situação, nós podemos desenvolver raiva do nosso chefe, do nosso companheiro, companheira, de algum familiar, raiva do pai, raiva da mãe, raiva de Deus, raiva da vida, tudo isso como formas de dar um significado a essa situação tão conflitante que nós estamos vivenciando, né? Muitas pessoas se perguntam como é que Deus deixa isso acontecer, como é que Deus não olha por nós a ponto de deixar esse tipo de coisa acontecer, né? Tudo bem que a raiva é uma fase importante, mas às vezes também alimentar demais esse tipo de estado nos vai gerar muitas vezes mais negatividade, mais autopunição, pode vir aí associado a sentimentos de culpa, de vergonha, de medo, sentimentos negativos que não nos ajudam a avançar no nosso processo, tá bom? Então é importante a pessoa identificar se ela está nesse estado em relação a alguma área da vida dela, para que ela possa passar para os próximos estados e modificar esse estado de luto para um estado mais positivo, tá bom? Terceira fase do estado de luto é a fase da barganha, da troca. Então vamos supor, a pessoa que está passando por uma doença grave, ela começa a negociar com Deus ou com a vida ou com a própria doença como uma forma de permanecer viva, né? Então eu quero permanecer viva até o Natal, eu quero permanecer viva até a formatura do meu neto, até o casamento da minha filha, não é? Então são várias formas de negociar para que a pessoa possa ter mais um tempo aí de sobrevida para fazer algum projeto, para terminar algum projeto que ela tinha como se fosse um sonho na sua vida, não é? Só que muitas vezes também o que é que acontece? Após ser cumprido um projeto, a pessoa coloca outro projeto e vai novamente barganhando, como se fosse negociando, para que ela tenha mais tempo, não é? Isso pode acontecer também conosco, até mesmo quando nós perdemos um objeto, aí nós negociamos com os santos, né? Para que a gente possa encontrar esse objeto, nós pedimos a ajuda de Deus.
Então isso são formas, na verdade, psicológicas de tentar lidar com essa situação de luto, tá bom? É uma terceira fase do nosso processo de luto. A quarta fase do processo de luto é a fase da depressão, que pode ser apenas um estado depressivo e pode realmente fazer com que a gente entre numa depressão mais grave, mais profunda, tá bom? E aí a gente vai diferenciar um pouquinho isso a seguir, tá bom? E a quinta fase do nosso processo de luto é a fase da aceitação. Quando é que acontece essa aceitação? É quando a gente integra no nosso coração, integra no nosso sistema psicológico ou emocional essa perda. E aí a gente consegue de alguma forma ressignificar. É aquela famosa ideia de virar a página, de seguir em frente, de partir para um novo caminho em sua vida, né? E aí quando é simplesmente uma perda, a gente consegue fazer isso de uma maneira mais fácil, mas até mesmo nas situações mais graves, de doenças graves como o câncer, como o AIDS, como doenças crônicas, não é? Ou até mesmo na situação mesmo de fora de possibilidades terapêuticas, aquele paciente que já foi, como a gente diz aí popularmente, desenganado pelos médicos, mesmo assim a pessoa às vezes consegue entrar num estado de aceitação. Devido às suas crenças, devido aos seus valores, devido à vida que a pessoa vive, uma vida mais positiva, uma vida bem vivida, muitas vezes a pessoa consegue entrar num estado de aceitação, mesmo diante da situação mais grave, tá bom? Então, qual é a ideia? Quanto mais nós carregamos feridas profundas em nossa alma, em nosso sistema emocional, psicológico, mais a gente tem dificuldade de passar por essas fases do nosso processo de luto, tá bom? Isso é importante a gente procurar ajuda para trabalhar essas feridas profundas, seja através da psicologia, das terapias, dos grupos, dos vários profissionais que estão por aí oferecendo um incentivo, uma ajuda nesse sentido, para que a gente possa aprender a ressignificar as perdas em nossa vida e aprender a viver o nosso caminho novo, tá bom? Sem aquilo que nós perdemos. Claro que existem muitas perdas dolorosas e a gente como profissional não pode comparar uma perda com a outra. Por exemplo, existem pessoas que perdem filho e conseguem ressignificar, seguir adiante. Existem pessoas que perdem às vezes um brinquedo, um cachorrinho, ou uma perda afetiva, um namoro, né? Um casamento, e às vezes não conseguem ressignificar. Isso vai depender muito de cada pessoa. E não quer dizer que uma perda seja maior e outra perda seja menor, tá bom? Não existe essa escala de perdas maiores ou menores. O que existe é o estado daquela pessoa, é o vínculo afetivo emocional que essa pessoa tinha com aquela situação ou com aquela outra pessoa, e também as nossas crenças, os nossos apegos, os nossos valores, que vão também ser muito importantes e que às vezes vão ajudar ou atrapalhar nesse processo de perda, de luto, de ressignificação e de aceitação daquilo que nós passamos, tá bom? Muitas vezes então a pessoa entra, devido a todo esse processo de luto, ela paralisa no estado de depressão, e aí ela pode desenvolver um estado depressivo, um episódio depressivo, ou então ela pode desenvolver até mesmo uma depressão mais grave, tá certo? Esse episódio depressivo ele é mais temporário, fruto de uma situação pontual que acontece em nossas vidas, tá bom? Já a depressão grave, a depressão crônica, ela se apresenta quando a pessoa passa vários anos, vários episódios de depressão em suas vidas, tá bom? Normalmente essa depressão mais grave, ela está ligada ao nosso sistema familiar, né? Ou a perdas muito profundas de um pai, de uma mãe, de um irmão, ou até mesmo as situações mais profundas. Por exemplo, a pessoa que tem uma mãe depressiva ou um pai depressivo, às vezes tem a tendência a desenvolver depressão também, né? Às vezes uma mudança muito profunda, uma mudança de estado, uma mudança de país, uma situação grave, pode também gerar um estado de depressão grave mais profundo, tá bom? E às vezes a ausência dos pais, a falta de amor dos pais também pode gerar isso, tá? E o episódio depressivo não, às vezes é um episódio mais pontual, por exemplo, devido a uma perda de um emprego, devido a uma batida de carro, devido a uma perda financeira, devido a uma situação de um relacionamento, isso pode gerar um episódio depressivo, tá bom? Claro, se de um episódio desses a pessoa já tiver uma predisposição a uma depressão mais profunda, às vezes por causa de uma perda afetiva menor, entre aspas, ela desenvolve uma depressão mais grave, mais profunda. Porque é como se essa pequena perda trouxesse à tona aqueles estados negativos que estariam ali latentes naquela pessoa, tá bom? Desenvolvendo um estado de compensação que a gente chama de depressão agressiva, tá certo?
é quando a pessoa, como ao invés de cair na tristeza, no luto, na melancolia mais profunda, a pessoa se transforma numa pessoa agressiva, numa pessoa indiferente, numa pessoa às vezes irritada com a vida, com o dia a dia. Então essa depressão agressiva, ela também é um estado depressivo, só que é disfarçado, às vezes disfarçado de arrogância, disfarçado de como se a pessoa tivesse muita autoestima. Na verdade é uma ilusão. Às vezes a pessoa muito controladora também, né? Se esconde por detrás desses estados uma depressão, um vazio mais profundo, né? Devido a várias situações que foram vivenciadas na história de vida dessa pessoa, tá bom? Uma coisa que é importante a gente ter cuidado em relação à depressão é a questão da relação da depressão com o suicídio, tá certo? O suicídio é uma questão de saúde muito grave na nossa sociedade. Muitas pessoas buscam, às vezes, o suicídio como uma suposta alternativa, uma alternativa muito negativa, por sinal, mas a pessoa que suicida, ela acredita que essa é a única saída para os seus problemas, para a sua negatividade, tá bom? E existe aí o caso do suicídio, da tentativa de suicídio, mas existe também os casos da ideação suicida, quando a pessoa começa a pensar no suicídio como uma saída para os seus problemas. Todos os dois casos são muito graves, são casos em que a pessoa precisa de uma ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra, às vezes com a equipe multiprofissional, para que ela possa sair desses estados negativos, tá bom? Mas a pessoa que procura o suicídio como uma alternativa, ela na verdade ela não quer se suicidar. O que ela quer na verdade é um fim para os seus problemas. E aí na medida em que ela não vê, devido às suas crenças limitantes, devido ao seu modelo de realidade limitante, ela não vê uma saída para esse sofrimento, né? Ela não se sente apoiada, ela não tem vínculos positivos com as pessoas, ela vive uma vida vazia e isso muitas vezes gera cada vez mais essa busca do suicídio como uma alternativa. Às vezes também a falta do autoconhecimento, a falta da espiritualidade também vai fazer com que a pessoa considere mais o suicídio como uma alternativa, né? Então é muito importante a gente procurar ajuda profissional, até mesmo ajuda nesse sentido da saúde, procurar os profissionais de saúde. E é muito importante que a gente também procure a busca dessa ajuda de valores espirituais. Então, meus amigos e amigas, a ideia que nós trazemos aqui é: procure a ajuda de um profissional. Sempre que você ou alguma pessoa da sua família estiver passando por esses estados depressivos, estados de luto, estados de depressão grave, muito importante o apoio profissional para que a gente possa conseguir sair ou pelo menos aprender a lidar minimamente com esses estados, tá bom? Importante que você também procure incentivar o seu familiar que está passando por esse tipo de situação, né? Muitas vezes eu já encontrei casos em que às vezes a família atrapalha nessa busca dessa ajuda, desse equilíbrio, dessa cura. Muitas vezes a família acha que a pessoa está na depressão porque quer, ou então que a pessoa não melhora porque não quer, ou então que a depressão é algum tipo de bobagem, de besteira, né? Então são várias palavras negativas, depreciativas para, digamos assim, como se fosse incriminar esse estado depressivo. Muito importante a gente entender que a depressão é uma doença grave, é um estado de saúde grave no nosso organismo, de falta de saúde, né? E a gente precisa da busca desse acompanhamento profissional como uma forma de lidar com esses estados depressivos, de evitar pioras, tá bom? Mesmo que a pessoa não chegue a um extremo de um suicídio, de alguma coisa assim, mesmo assim, se ela não se cuida, a ideia é que ela vai piorando, né, em alguns desses estados depressivos, até estados bem deploráveis realmente, tá bom? Eu gostaria de oferecer também a ideia de que através das nossas meditações e através do nosso exercício de respiração para o equilíbrio emocional, a gente pode encontrar um paliativo para alguns desses estados emocionais negativos. Então, minha ideia é de estimular você a procurar essa respiração do equilíbrio emocional para lhe ajudar um pouquinho, mas é importante também que você procure um profissional, tá bom? Não fique apenas nesses exercícios como se isso fosse lhe tirar da depressão, né? Porque na verdade isso é uma resistência e às vezes essa resistência em procurar ajuda atrapalha mais do que ajuda nesse processo, tá bom? Então busque a ajuda de um profissional para você ou para o seu familiar. Entenda que a depressão é uma doença grave e nós precisamos cuidar dela antes que ela mine as nossas forças, mine a nossa energia de vida, tá bom? Gratidão a todos e todas. Projeto Jornadas fica por aqui.
Curta, comente, compartilhe para que esse trabalho chegue em outras pessoas e até a próxima.